E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera aí da EJA do segundo ano. Muito bem, vamos lá às questões da semana 2 e 3 do PET 2 de vocês, né? Vamos dar uma analisada no conteúdo das atividades dessas semanas, né? O que está sendo abordado e posteriormente vou fazer alguns comentários sobre as questões relativas às semanas 2 e 3. Então vamos lá entender um pouquinho sobre o que está sendo abordado. Muito bem, né? Na unidade temática dos conteúdos aí da semana 2 e 3, está aí, né? Cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, de 1822 a 1900. Objeto de conhecimento, embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. As habilidades são analisar as configurações das elites brasileiras no Império, seus interesses e agrupamentos políticos partidários. Os conteúdos relacionados, estrutura constitucional, agrupamentos políticos, forças sociais e simbologias do poder. O tema em questão aí é o primeiro reinado. Ao abrir o PET de vocês aí nas semanas 2 e 3, vocês vão perceber que já tem um texto, né, de suporte aí sobre o primeiro reinado, para vocês se interarem um pouco do que foi o primeiro reinado, né, as principais características deste período, né? Então fala aqui um pouco sobre a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, né, dia 7 de setembro de 1822, que dá início aí ao primeiro reinado, né, como que isso ocorreu. A questão da Assembleia Constituinte de 1823, que acabou sendo dissolvida pelo imperador Dom Pedro I, e a elaboração da Constituição de 1824, que foi outorgada, né, a primeira Constituição do Brasil independente. E aí, dando seguimento no texto, aponta as principais características da Constituição de 1824. Aborda aqui também esse texto algumas revoltas, né, alguns movimentos que ocorreram durante esse período do primeiro reinado, como a questão da Confederação do Equador, né, lá em Pernambuco, liderado pelo Frei Caneca, a questão da província Cisplatina, que pertencia ao Brasil, mas durante esse período aí do primeiro reinado conseguiu a sua independência, se tornando aí a República do Uruguai, e os eventos que marcaram o fim do primeiro reinado e, consequentemente, a abdicação do imperador Dom Pedro I, que ocorreu aí em 1831, né? Quando chega em 1831, Dom Pedro abdica ao trono brasileiro, né? E deixa o seu filho aí como herdeiro. No entanto, né? Seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, não tinha idade suficiente para assumir o trono do Brasil nesse período, né, que ele tinha somente 5 anos de idade, e a Constituição colocava que deveria ter pelo menos 18. Durante esse período aí de 1831 a 1840, o Brasil é governado por regentes, pessoas que vão comandar aí, né, o território até o Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, ter idade suficiente para assumir o trono. Vamos lá. Então, vamos às questões. A primeira questão coloca o seguinte: durante o período do Império, de acordo com a Constituição de 1824, o sistema eleitoral brasileiro restringia a participação política da maioria da população. Explique por qual motivo isso acontecia. Vamos lá, pessoal, entender um pouquinho sobre como que funcionava essa questão do direito ao voto, né, da participação política, de acordo com o que foi definido na Constituição de 1824, né, a nossa primeira Constituição. Muito bem. É sempre importante lembrar, né, que a Constituição de 1824 ela dá o direito ao voto. No entanto, esse direito ao voto, nesse voto, ele é censitário. Ou seja, tem que se comprovar a renda. Não é igual nós temos hoje, né? Hoje todo cidadão, né, brasileiro, aí, natural, naturalizado e por aí vai, né, a partir dos 16 anos de idade tem direito ao voto, né, é facultativo dos 16 até os 18 anos incompleto, dos 18 anos completo, né, o voto aí já é obrigatório.
Mas nesse período aí do século XIX, no Brasil, através da Constituição de 1824, não era assim que funcionava. O voto era censitário, ou seja, você tinha que comprovar uma renda mínima para ter direito a votar. Né? A Constituição estabelecia que o voto era censitário. E esse voto censitário restringia bastante a participação de boa parte da população. Podemos dizer que nesse período uma parcela muito pequena da população que tinha direito ao voto. Né? Só para se ter ideia, né? Tínhamos duas formas aí, né? Dois tipos de eleitores, os eleitores de paróquia e os eleitores de província. Os eleitores de paróquia tinham que comprovar uma renda mínima de 100 mil réis. E esses eleitores de paróquia votavam, né, escolhiam os eleitores de província, que por sua vez, né, os eleitores de província tinham que comprovar uma renda maior, que era 200 mil réis. Esses eleitores de província, eles votavam para escolher, né, os deputados e senadores, que por sua vez também, né, deputados e senadores aí, tinham que comprovar a renda. Uma renda mínima, no caso aí dos deputados, de pelo menos 400 mil réis e os senadores de 800 mil réis. Tá? Então, a participação política da população nesse período ela é muito restrita, porque tem que comprovar a renda. E quando se coloca esse critério de comprovação de renda, a maior parte da sociedade é excluída. Fica restrito a um grupo de elite, a uma elite econômica que vai participar do processo eleitoral, tanto para votar, né, como eu falei, no caso aí dos eleitores de paróquia e os eleitores de província, tanto também para se candidatar aos cargos políticos, porque também tinha que comprovar renda. Então, a Constituição de 1824 restringia bastante o direito à participação política, porque colocava o voto censitário. Tinha que comprovar a renda para poder votar, galera. Então, isso é um ponto muito importante, né, da Constituição de 1824, que é muito bom vocês lembrarem aí, né, estarem por dentro para entender como que foi conquistado, né, e aos poucos essa questão desse direito ao voto para chegar até o que nós temos aí hoje, né, um direito muito mais amplo. Mas lá em 1824, né, com a primeira Constituição brasileira, não era desta forma. A segunda questão, ela tem uma charge muito legal, né, muito interessante essa charge, que tem uma repórter entrevistando aí o Dom Pedro I, e aí ela pergunta, né, pro Dom Pedro I: a Constituição é para todos, majestade? Dom Pedro vai e responde, né, quase todos, eu estou acima dela. O que será que isso quer dizer? A nossa Constituição, aí nós vamos a mais um ponto muito importante da Constituição de 1824. A nossa Constituição de 1824, ela tem uma característica que é única, né, em todas as constituições aí, que ela adota o princípio de divisão de poderes, só que os poderes são divididos em 4. Né? Essa ideia da divisão dos poderes veio com Montesquieu lá no século XVIII, né, dentro do contexto do iluminismo, para evitar abuso de poder. Então ele propõe a tripartição dos poderes, dividir os poderes, né, em executivo, legislativo, judiciário, né, cada um com a sua função específica. Todas as constituições ditas democráticas, a partir daí, adotaram esse princípio da divisão dos poderes, né, criado aí pelo Montesquieu no século XVIII, né, no seu livro O Espírito das Leis. No entanto, a Constituição de 1824, ela coloca uma questão interessante, que é a divisão dos poderes em 4. Nós temos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo o poder moderador exclusivo do imperador. O imperador, ele dominava, né, ele estava aí nas mãos dele o poder executivo e também o poder moderador. O poder moderador dava ao imperador um poder de intervir nos demais poderes, né? Autoridade para intervir nos demais poderes. De acordo com o poder moderador, o imperador poderia intervir nos demais poderes,
dissolver as assembleias legislativas, nomear juízes, editar ou vetar leis. Ou seja, né, ele tem um poder acima dos outros, né? O poder moderador, ele atuava sobre os demais poderes, ele prevalecia sobre os demais poderes. Neste caso aí, né, voltando até a questão dessa charge, que a repórter pergunta, né, se é para todos, ele fala quase todos, eu estou acima dela, né? Isso é uma alusão muito clara aí, essa questão do poder moderador, porque a Constituição ela era democrática, os poderes funcionavam normalmente, os três poderes, né, até o momento que não desagradava o imperador. A partir do momento que ele não concordasse, ele poderia usar, né, lançar mão aí do poder moderador, intervir nos demais poderes e mudar as decisões aí que foram tomadas, né? Por isso que alguns historiadores, né, muitos historiadores, na verdade, falam que a nossa Constituição ela é ao mesmo tempo democrática e autoritária. Democrática porque adotava esse princípio da divisão dos três poderes, e autoritária, né, porque tinha aí o poder moderador que poderia, né, intervir nos demais poderes. A outra questão aqui, qual foi a medida tomada por Dom Pedro I ao saber das intenções da Constituinte de 1823 em restringir o seu poder de atuação? Em 1823 tem a formação, né, da Assembleia Constituinte, que vai se encarregar de elaborar a Carta Constitucional, né, elaborar a Constituição do Brasil, né? Brasil recentemente aí nesse período, né, 1823 está muito pertinho, né? Se tornou um país independente e se torna necessário elaborar um conjunto de leis, né? Na verdade, é um novo conjunto de leis, né? Elaborar as leis para o Brasil. E aí, com a Assembleia Constituinte de 1823, é feito aí o projeto de Constituição. No entanto, há no projeto constitucional uma tentativa de limitar o poder do monarca, né? Havia um receio muito grande aí a essa tendência um pouco autoritária, mais voltada para o absolutismo, né? Uma forma de governo em que o governante, aí, no caso do imperador, ele tenta concentrar todos os poderes em suas mãos. Então, principalmente por causa do Partido Brasileiro, né? Há uma tentativa muito grande de restringir o poder do governante, não por acaso, né? Aí adota essa ideia da divisão dos poderes para que tenha um equilíbrio. Dom Pedro, ao saber aí dessa tentativa de restringir os seus poderes, o que ele faz? Ele acaba dissolvendo a Assembleia Constituinte de 1823 e se encarrega, né, ele mesmo, de elaborar a Constituição. Como ele disse na época, né, elaboraria uma Constituição que fosse digna do Brasil e dele mesmo. Essa fala dele de uma Constituição digna do Brasil e dele mesmo já revela aí um pouco dessa característica autoritária do Dom Pedro I. Então ele dissolve essa Assembleia Constituinte e em 1824 é apresentada aí a Carta Constitucional, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil independente, né? Que, como eu disse, tem essa característica democrática, né? Por causa dessa questão da divisão dos poderes, avança bastante em relação ao período anterior, né? Que ninguém participava, né? Até porque o Brasil era colônia de Portugal, não era um território independente, mas, por outro lado, restringe também muito no que se refere à participação política por causa da questão do voto censitário e tem essa característica nesse viés mais autoritário por causa da existência do poder moderador, né? Revela um pouco das características mais autoritárias do imperador Dom Pedro I. É isso aí, pessoal, tá? Esse foi o comentário sobre as questões, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, dá uma lida boa no texto, dá uma estudada e bons estudos para todos vocês.